Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 4, como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo, aborda os seguintes assuntos. 4.1 Salvação sem o Evangelho. 4.2 Salvação sem Cristo. 4.3 Salvação sem fé. 4.4 Salvação sem confissão. 4.5 Salvação sem arrependimento. 4.6 Salvação sem batismo. 4.7 Salvação sem perseverança. 4.8 O que fazer para ser salvo? Neste vídeo, abordaremos o assunto 4.5 Salvação sem arrependimento. 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 4.5 Salvação sem arrependimento. Usando exemplos de pecadores que foram mortos de forma horrível, Jesus disse que outros pecadores que pareciam menos culpados também iriam à perdição caso não se arrependessem. Lucas 13, do 1 ao 5. Cristo deixou muito claro que o arrependimento é essencial para a salvação. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E, quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Lucas 13, do 1 ao 5. Usando uma definição simples, o arrependimento é uma mudança de atitude. Na linguagem do Novo Testamento, a palavra traduzida como arrependimento se refere a alguém que muda de atitude, desiste do pecado e se volta para Deus. Arrependimento é, em suma, a atitude de alguém que desiste de pecar. É, em si mesmo, uma mudança de atitude que também exige mudança de conduta. Por isso, tipicamente, o arrependimento é a parte mais difícil para a salvação. Envolve um compromisso de parar de pecar e passar a obedecer a Deus. João Batista instruiu as pessoas para produzirem frutos dignos de arrependimento. Mateus 3:8. Jesus falou das diferenças entre as boas e as más pessoas e disse que suas condutas as tornarão conhecidas. Mateus 7:20. Produzam fruto digno de arrependimento. Mateus 3:8. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Mateus 7:20.
Quem realmente mudou de atitude com respeito ao pecado, manifestará tais mudanças em suas ações, deixando de se portar de forma pecaminosa. A pessoa que saiu do pecado para servir a Deus abandonará as obras da carne, Gálatas 5, 19 a 21, e gerará o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 a 25. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 22 a 25. O arrependimento é tão importante que, ainda que alguém venha a pecar após sua conversão, o que é muito provável, sempre poderá ser justificado. 1 João 1,8 a 2,2. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. 1 João 1,8 a 2,2. Portanto, sem arrependimento, ninguém será salvo do pecado e suas terríveis consequências. Entretanto, o arrependimento por si só não salva. Até agora temos estudado que, para obtermos a misericórdia de Deus, devemos ter mais coisas além de arrependimento. Aceitar que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação e seguir suas instruções. Itens 2.3, o que é o Evangelho? E 4.1, salvação sem o Evangelho. Crer que Jesus é o Cristo. Item 4.2, salvação sem Cristo. Ter a fé que Deus quer. Item 4.3, salvação sem fé. Confessar continuamente esta fé. Item 4.4, salvação sem confissão. Abordaremos ainda a questão do batismo, item 4.6, salvação sem batismo, e da perseverança, item 4.7, salvação sem perseverança. Logo, se alguém se desviar do pecado através do arrependimento, mas negligenciar alguma das outras exigências de Deus para a salvação, não será salvo. Enquanto alguém não pode ser salvo somente pelo arrependimento, ninguém pode ter as riquezas espirituais sem arrependimento. Portanto, o arrependimento é uma parte essencial do que Deus exige para a salvação. Referências. Este estudo foi adaptado de O que Devo Fazer para Me Salvar, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.